Você está querendo pintar madeira, metal e parede e não está sabendo qual tipo de tinta utilizar, qual tipo de rolo? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas dicas, algumas informações, o que eu uso em meus trabalhos. E se vocês não é inscrito, se inscreva, toque o sininho de notificações, curta esse vídeo para que o nosso canal possa aos poucos estar crescendo e chegando para outras pessoas. Vamos para o vídeo. Pessoal, aqui tem dois tipos de rolo que nós utilizamos para aplicar a massa corrida e massa acrílica. Esse aqui é um rolo para textura, mais conhecido como cabelo de anjo. Nós utilizamos muito para desenhar ali a textura, tá? Mas muito utilizado no momento também de aplicações de massa, mesmo sendo um rolo indicado para texturas. Então, em geral, nós pintores utilizamos muito esse tipo de rolo, tá? E aqui temos um rolo que é específico para aplicação de massa corrida e massa acrílica. Ele consegue reter uma quantidade boa de massa também e consegue espalhando a massa sem ficar pingando, deixando cair muito no chão, tá? Então, é dois tipos de rolo que eu indico para estar aplicando a massa corrida e massa acrílica. E esse aqui, o Nivela Pro, é um rolo específico para aplicação. E qual rolo que eu vou estar utilizando para a minha tinta emborrachada, borracha líquida, tinta mais flexível e também a manta líquida? Vamos iniciar falando sobre a manta líquida, pessoal. A manta líquida, eu preciso deixar mais material ali na minha laje, eu preciso trabalhar com ele de forma mais encorpada. Eu gosto de estar aplicando 4 demão cruzada, então eu vou trabalhar com um rolo, por exemplo, Monarca, um rolo de 25 milímetros, aonde eu entrego mais material ali na minha laje, tá? Não vou trabalhar com um rolo que tenha a espessura menor. Na minha laje, em manta líquida, eu gosto de trabalhar com um rolo mais encorpado, tá? Então, essa é a minha dica que eu dou para vocês para aplicação de manta líquida, trabalhar com um rolo de 25 milímetros, por exemplo, no caso aqui, o Monarca. Na minha borracha líquida, qual tipo de rolo vou estar usando? A minha borracha líquida é um produto indicado para muros, parede, então eu posso estar trabalhando, dependendo do acabamento da minha parede, se for sobre reboco, algo mais rústico, posso estar entrando com um rolo mais cheio, mas também posso estar entrando, por exemplo, com esse rolo que é o Rend Plus, que é um rolo para paredes semi-rugosas, um rolo de 19 milímetros, onde tranquilamente eu posso estar aplicando também a minha borracha líquida. E dependendo se tiver um acabamento mais perfeito, a minha parede, o meu muro, eu posso trabalhar com um rolo tradicional, por exemplo, o anti-gota, que ele tem aqui 10 milímetros. É um rolo que ele é mais baixo, né? No caso, pessoal, onde eu estou pensando em proteção, quando eu trabalho com um rolo que tem espessura menor, eu aumento uma demão. Isso eu trabalho dessa forma. Se em outros momentos eu aplico 3 mãos de borracha líquida, de emborrachado, quando eu trabalho com um rolo mais baixo, eu acrescento uma demão, é assim que eu trabalho, tá? E aqui tem a tinta emborrachada. Mesma forma, eu tenho que avaliar como que está a superfície. Também sobre um paredão, fachada, muro. Se tiver, por exemplo, sobre um reboco, eu posso estar entrando com o rolo mais encorpado, tá? O rolo aqui que é o 25 milímetros. E se for um acabamento mais fino, um acabamento melhor, eu já posso trabalhar também com esses rolos que ele tem a espessura menor, tá? Então espero que nessa parte eu tenha sido bem claro com vocês. E para as tintas esmalte, qual rolo eu vou estar utilizando? Pessoal, por exemplo, aqui temos o esmalte sintético Extra Rápido Pro, que é uma tinta que você pode estar utilizando em máquinas agrícolas, automóveis, madeira, metal, ferro, galvanizado, enfim. Então, é um material multiuso, tá? Que nós podemos estar aplicando em diversas situações para a pintura. Então, eu gosto de trabalhar nesse material aqui com pistola, a compressor, tá? Mas dependendo do que você for pintar também, você consegue estar utilizando ele com rolo. Aqui, por exemplo, o rolo de veludo, que ele tem 5 milímetros, o rolo Resimax, que também tem 5 milímetros, você consegue também estar trabalhando com a tinta esmalte. Aqui tem o rolo brasileirinho, que ele tem 6 milímetros, que também nós conseguimos estar trabalhando com a tinta esmalte. Ou trabalhar com epóxi.
tá? Eu posso estar utilizando esses dois rolos aqui, que eles são com espessura bem baixa, tá? Mais indicado para esmalte sintético, verniz e epóxi. Se o meu piso, por exemplo, cerâmica, estiver irregular, eu já não trabalho com esses rolos mais baixos. Eu posso trabalhar até com um rolo anti-gota que ele tem 10 milímetros, porém, o cuidado de trabalhar com o rolo anti-gota em tinta epóxi é aquela hora do repasse, aonde a tinta quase que vai virando um algodão doce ali no rolo e vai acabar soltando pelo, vai acabar soltando lã ali em sua pintura. Então, muito cuidado em trabalhar com os rolos anti-gota em seus epóxis, tá? Mas em grandes superfícies, piso que esteja muito irregular, rolos com lã mais baixa, se torna um pouquinho mais complicado trabalhar com tintas epóxi, tá? Então espero que também nessa parte de esmaltes eu dei uma boa dica para vocês estar utilizando em seu trabalho. Vamos falar um pouco sobre as tintas pisos. Aqui eu estou em mão, tá, pessoal? Porque tem só na área de tinta piso, a Tintas Alessi disponibiliza de várias tintas, tá? Aqui eu vou falar as que eu estou em mão. Aqui tem o Grafeno Ultra, que é uma tinta para nós podermos estar pintando piso, muro, paredes e fachada, tá? Então eu digo para vocês que é uma tinta multiuso. Aqui tem a tinta piso e também tem a tinta Supraforte. A Supraforte é uma tinta que ela é acabamento brilhante, mas a Alessi dispõe de outras tintas também que podemos estar pintando piso. Por exemplo, a Via Forte, que ela tem um acabamento fosco, tem a Forte Epóxi, que também podemos estar pintando piso, mas eu quero dar uma leve resumida para vocês do que eu estou em mãos, tá? Então, por exemplo, a tinta Grafeno Ultra, que é uma tinta à base d'água, eu posso estar trabalhando com, principalmente, pessoal, com um rolo anti-gota de 10 milímetros, tá? Que é um rolo que vai me entregar um rendimento bacana e vai me entregar um bom acabamento, tá? E a tinta piso. Nós podemos, dependendo do piso, se for um contrapiso, tiver um acabamento mais rústico, eu trabalho com um rolo mais encorpado, tá? Então o acabamento não está sendo rústico, contrapiso, trabalho com a tinta piso, eu trabalho com um rolo mais encorpado, mas também consigo tranquilamente trabalhar com um rolo anti-gota de 10 milímetros, tá? Então, na minha tinta base d'água. E se eu for trabalhar com o Supraforte, que é uma tinta à base de solvente, também eu tenho que avaliar como que está a minha superfície. Se tiver um acabamento bem fino, meu piso, se tiver um piso bem queimadinho, eu posso trabalhar com os rolos de espessura mais baixa. Porém, em piso, os rolos de espessura mais baixa não vai me entregar um bom rendimento. Então, eu consigo trabalhar tranquilamente com o rolo anti-gota, que ele vai me entregar um bom acabamento e também um bom rendimento da minha tinta Supraforte, que é um acabamento brilhante, tá? Então, também, pessoal, espero que eu tenha sido claro com vocês em qual rolo podemos estar utilizando com essas tintas, tá? Alguma dúvida que vocês tiverem, é só escrever no comentário aqui que eu respondo para vocês. Pessoal, chegando no final do vídeo, antes de eu contar para vocês o que eu fazia que não me dava rendimento na pintura, eu vou falar para vocês qual rolo que eu vou estar utilizando em meus acabamentos, por exemplo, no caso aqui do acrílico supremo, super premium da Tintas Alessi. Tem acabamento fosco, acetinado e semibrilho. Se eu estou pensando, pessoal, se estou pintando ali uma área externa com o supremo, dependendo do acabamento que tiver a superfície, eu posso tranquilamente trabalhar com um rolo que ele tenha a espessura um pouquinho mais alta, tá? Não tanto como o outro lá de 25 milímetros, tá? Esse daqui tem 19 milímetros, tá? Dependendo o que eu estiver pintando na área externa, tá? Com a tinta base d'água, nesse caso aqui o Supremo, eu posso tranquilamente trabalhar com um rolo um pouquinho mais encorpado, tá? Mas dependendo do que eu estiver pintando. Mas em geral, pessoal, quando eu estou trabalhando com tinta que ela é mais nobre, eu penso também no acabamento. Então, aqui eu gosto de trabalhar com um rolo, por exemplo, o anti-gota, né, que é um rolo de 10 milímetros. Ele me atende muito bem, porque ele entrega um acabamento bonito e um rendimento também bacana, tá? E aqui tá chegando o momento de eu contar para vocês o que eu fazia que não me dava rendimento. Quando eu iniciei na pintura, pessoal, eu pensei sempre procurar entregar o meu melhor, né? Então sempre eu buscava um acabamento mais perfeito. E eu achava que nas paredes que nós pintava,
nós conseguimos fazer algo semelhante a uma pintura de um carro, tá? Então, na minha cabeça era aquilo. Por exemplo, se a parede tinha que dar 2 mãos de massa de corrida era o suficiente, eu dava 4 mãos de massa corrida. Porque na minha cabeça eu tentava buscar a parede mais fina possível em quantidade de massa e nem sempre é isso. E no rolo, eu usava esse tipo de rolo aqui, ó, que é um rolo de espessura baixíssima, né? Que me entrega um acabamento super fino, tá? Um acabamento de 5 milímetros. Porém, pessoal, imagine você pintar aí um apartamento, por exemplo, de 500, 400 metros de pintura, você pintar todinho com um rolo baixo desse. Então, ele vai me entregar um acabamento super fino? Vai. Porém, não vai me dar rendimento nenhum, tá? Porque o rolo com espessura baixa, ele retém muita pouca tinta, tá? Então, o que eu fazia? Eu dava mão demais de massa na parede, porque eu achava que quanto mais mão eu dava, mais fino ia ficar minha pintura, e só trabalhava com rolinho para recorte desse mesmo tipo, né? Rolinho de poliéster, rolinho baixo, e minha pintura buscando sempre acabamento mais fino, porém não me dava rendimento nenhum, tá? Então eu consigo fazer um acabamento fino com um rolo de 10 milímetros tranquilamente, tá? Então essa questão de trabalhar com a espessura muito baixa não me dá rendimento. E quando nós trabalhamos com pintura, nós pensamos que tem que ter ganho a pintura, não é só para ficar perfeito, tem que ficar perfeito, mas também nós temos que tentar ganhar um dinheirinho da pintura. Então, é aonde que eu não uso esse tipo de rolo mais em minhas pinturas base d'água, tá? Então, no início da pintura eu usava muito isso daqui e minha pintura não tinha rendimento nenhum, tá? Aonde que eu passei a usar esses rolos que eu digo tradicional, tá? Que todo mundo usa, nós usamos, o que mais usamos é esse tipo de rolo em nossas pinturas e conseguimos entregar um acabamento fino. Pessoal, se vocês chegaram até esse momento do vídeo, eu agradeço de coração, tá? Espero que tenha sido claro em minhas dicas. E qualquer dúvida que vocês tiver, pode escrever aqui no comentário, que será um prazer poder estar respondendo vocês. E curta esse vídeo, pessoal, também, que vocês curtindo esse vídeo, o YouTube identifica que o conteúdo tá bom e começa a entregar para mais pessoas, tá? Então, muito obrigado por vocês chegarem até esse momento. Fiquem com Deus e um forte abraço.